O senhor estava falando, né? Foi feita a incisão e essa cânula entrou. Ela vai até um ponto, porque a gente vê que tem ali um limite, né? Que o médico está mostrando. É medido isso? Isso basicamente é importante o exame físico do paciente, né? O médico, na hora que está examinando o paciente, vai ver o grau de flacidez, ele vai ver com as próprias mãos, vai fazer o levantamento daquela região e, baseado naquele exame inicial, ele tem como proceder à colocação da cânula até aquele local que ele deseja levantar. Aí ele coloca, aí enfia este fio com a cânula. Exatamente. E como que amarra depois, doutor Mário? Depois você estica, né, com outro fio, aqueles fios cirúrgicos normais, você amarra lá naquela região para deixar bem tracionado, para não ter tendência de queda. Então, esse procedimento todo demora quanto tempo? Jane, também vai depender do grau de envelhecimento da face, né? Isso pode levar de 30 minutos até às vezes 60 minutos. É bem rápido, né? Rápido, é uma cirurgia que a impressão que se dá é que demora muito, né? Mas não, uma cirurgia simples. É bem rápido, é um procedimento que o paciente faz, pode voltar logo para casa. Pode fazer em consultório, tem que fazer em hospital, como é que é? Olha, pode ser feito em consultório. Eu particularmente, eu gosto mais de fazer no hospital porque a gente tem todos os recursos no hospital, né? Mas alguns colegas acabam até fazendo no consultório mesmo. Doutor Mário, essa região aqui, a gente viu no vídeo, que ela fica parece que meio solta, né? Como seria? Isso é meio descolado ou não? Tem um ponto do músculo que é puxado? Como é que é? Não é que fica solta, é em decorrência da flacidez da paciente, né? Tá. O paciente que a gente que é leigo olha para aquilo mexendo ali, mas o paciente já tem um grau de flacidez maior, né? Então por isso que parece não estar realmente mais solto, mais flácido, né? Então aí o médico passou ali a cânula para poder passar o fio. Entendi. Efeitos colaterais. Tem a probabilidade da rejeição desse fio? Olha, é muito difícil, Jane, da rejeição, porque esses fios, polipropileno, já é um produto que já é utilizado no meio médico há muitos anos, né? Os outros fios cirúrgicos são dessa composição também, né? Então é muito raro dar, mas em medicina, a gente não pode dizer nem nunca nem sempre, né? Sempre tem um casozinho que pode realmente ter algum efeito colateral, mas que nada que não possa ser solucionado. Tá. Utiliza-se olho, bochecha, pescoço. Eu sinto isso. Eu vou passar a mão no meu pescoço, vou passar a mão na minha testa, eu vou sentir esse fio? Normalmente não. Normalmente não. Mas às vezes... Porque assim, a gente está falando aqui de pescoço. O pescoço tem uma pele aqui, né, grande, então talvez... Mas a testa, ela está direto no osso. Eu posso sentir isso? É uma região, a testa, por exemplo, tem pouco tecido subcutâneo, pouco tecido gorduroso, né? Se você ficar palpando, você pode até, às vezes, sentir alguma coisa por baixo, né? No rosto, até que nem tanto, porque tem mais tecido gorduroso. Mas se o paciente emagrece muito, aí às vezes pode ocorrer de o paciente, às vezes, sentir aquele fiozinho. Bom, se ele emagrecer muito, também ele vai precisar fazer de novo, né? E o que eu devo enfatizar é que esses fios de sustentação não significa que o paciente não vai substituir completamente a ritidoplastia, o lift facial, né? Isso o médico tem que avaliar bem. É uma opção de tratamento, né, para aquelas pessoas na faixa de 40, 60 anos de idade, que não tem um grau de envelhecimento tão acentuado, tá? Mas não substitui o lift. O lift é um procedimento que mais para aqueles rostos, uma face mais envelhecida. Existe uma média de idade que fala assim, olha, eu vou colocar, vai ter um efeito bom entre 30 e 50 anos, 50 e 60 anos, depois não tem jeito, porque o rosto está precisando de ser puxado, então eu tenho que fazer fios, já não adianta mais. Isso vai depender também da avaliação do médico, né? Do grau de envelhecimento. Né? Tem pessoas, por exemplo, que com 40 anos já estão bastante velhos, entendeu? E tem outras com 60 anos que já não tem um grau de envelhecimento tão acentuado. Tá? Então o médico precisa ponderar muito bem
e a partir disso ele programar quantos fios ele vai colocar, né, dar uma projeção de quanto tempo vai melhorar, entendeu? E daí, isso não significa que ele não vai precisar futuramente de uma cirurgia maior, tá? Eu sempre digo que o lifting facial e a cirurgia das pálpebras, 100% da população vai precisar dela, porque todos nós vamos envelhecer. É só viver mais do que 35 anos, que aí a gente vai sentir esses efeitos do envelhecimento. E com a idade, parece que esse envelhecimento ele dá uma acelerada, né, doutor Mário? Até por conta da vida da pessoa, do que falta no organismo, ele dá uma aceleradinha, infelizmente. É verdade, mas como eu te falei, até os 30, 35 anos está muito bem. Depois dos 35, realmente as pessoas sentem mais, vê que estão envelhecendo e os sinais realmente aparecem mais. Doutor Mário, recuperação. Eu vi que é rápido para fazer. E para recuperar? Olha, Jane, muitas pessoas que fazem esse procedimento, às vezes fazem no final da tarde, no outro dia já pode trabalhar, entendeu? É rápido assim? No outro dia já pode trabalhar. Algumas que têm tendência mais a formar hematoma, então às vezes a gente... Incha? Pode inchar, porque você cortou aquela região, né? Você passou uma cânula por baixo da pele, então realmente vai inchar um pouquinho, dar um hematoma naquela região. Mas se não formar muito hematoma, 2, 3 dias o paciente já pode, sem problema nenhum, estar trabalhando. Olha aí, a gente que tinha muitas dúvidas sobre fios de sustentação, o Dr. Mário veio aqui, sempre nos dá uma aula, nos esclarece muito sobre isso. É muito bom sempre tê-lo aqui e a gente ficar sabendo o que acontece. Doutor Mário, eu queria aproveitar um pouquinho que o senhor está aqui. As pessoas estão sofrendo com essa baixa umidade e eu queria que o senhor deixasse, né, como otorrino também, não só cirurgião plástico, facial, mas como otorrino também, eu queria que o senhor deixasse aí algumas dicas, até para a gente ajudar essa população um pouquinho que está sofrendo tanto com 10, 15% de umidade relativa do ar. É verdade, parece que estamos vivendo um deserto, né, Jane? E todos nós sofremos com isso, né? Mais as crianças, os alérgicos, realmente sofrem muito. Mas as dicas são aquelas dicas de beber, se hidratar bastante, né? Muito líquido, muita água, sucos, né? Melhorar um ambiente que ele fique mais tempo, né? Por exemplo, o escritório, o quarto, né? Melhorar o ambiente no sentido de melhorar a umidade daquele local. A bacia de água resolve? Bacia de água ajuda bastante, a toalha molhada, né? A garrafinha d'água, sempre é importante a gente estar se hidratando. E os umidificadores também são importantes, né? Eu já falei, eu acho que numa outra oportunidade aqui, é muito importante o umidificador, porém tem um detalhezinho que às vezes as pessoas se esquecem, que o umidificador ele não pode ficar ligado a noite toda, tá? Porque se ele ficar ligado a noite toda, vai ocorrer o quê? Um excesso de umidade. Isso vai poder facilitar a proliferação de fungos. Isso aí as pessoas podem se sentir mal. Ele tem um timerzinho, alguns aparelhos? Não, a gente bota lá um celularzinho e desliga. Em quanto tempo? Eu acho que se manter ligar às 7 da noite, desligar às 10 horas da noite, já mantém aquele ambiente úmido, né? Se a pessoa colocar uma bacia d'água lá dentro do quarto, uma toalha molhada, então fica ótimo, pode dormir tranquilamente que aquele ambiente ali vai estar bem agradável. Que bom. Dr. Mário sempre nos dando dicas, nos ajudando até nessa questão do ar, mesmo que a gente não pode deixar de falar, né, Dr. Mário? Porque nós estamos vivendo um clima de deserto. Dr. Mário, que é esse médico tão competente e tão conhecido, viu? Eu saio por aí e as pessoas... o Mário Espósito tá lá te ajudando, respondendo, a gente gosta tanto. Então, Dr. Mário, a gente tem uma aceitação muito boa. E quem tiver dúvidas, mande para programadiversos@gmail.com, que o Dr. Mário nos responde. Se a gente não responder aqui no programa, a gente responde por e-mail. Dr. Mário sempre à disposição. Obrigada, Dr. Mário. Jane, até o próximo programa com outro assunto, se Deus quiser. E que podemos falar na próxima semana? Aí vai depender da sua produção. Mas então,
nós vamos preparar lá para terça ou quarta-feira. Eu já vou anunciar aqui o que nós vamos falar. E o Dr. Mário sempre essa simpatia, sempre nos trazendo respostas para as nossas perguntas. E as mulheres querem sempre ficar mais bonitas, os homens também. E ele está aqui para nos ajudar no rejuvenescimento e sempre também nas questões que você tiver. Então, se você tiver dúvida, ajude-nos a fazer esse programa. E esse Dr. Mário, assim, sempre competente, sempre aqui nos trazendo informações. Ok, Jane, até a próxima segunda. Até a próxima semana. Obrigada, Dr. Mário.